pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e você está entrando no programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria C. Pereira, autora da série de livros O Sol Negro. E o tema de hoje é protocolo para o contato. Tudo bem aí, Maria? Olá, Cris. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E esse assunto de hoje é um assunto que particularmente eu gosto bastante, que está ligado aos nossos queridos irmãos, né, estelares, e o programa que eles estão executando, que é um protocolo para que possa ser exercido o contato. Então, vamos lá. Maria, a nossa geração vai conhecer os nossos amigos estelares? Ou melhor, nossa família estelar? Exatamente. Nós somos a geração privilegiada, quer dizer, eu espero chegar até lá, né? Em boas condições, não falta tanto tempo assim. Então, nós somos uma geração privilegiada, e é um momento da Terra incrível, é um momento que eu chamo de grande oportunidade. Eu acho que é por isso que tem tanta gente no planeta agora. As almas não poderiam ficar de fora. Deve ser uma grande competição ter a chance de estar aqui nesse momento e poder experienciar uma coisa dessas, que é o contato realmente de terceiro grau com esses seres, poder vê-los, né, na nossa frente, e isso ser uma verdade que vai ser agora, digamos, manifestada e que vai alterar a história da humanidade como um todo e vai fazer com que ela seja reescrita da maneira como deveria ter sido desde o começo dos tempos. Qual é a previsão para que isto ocorra? A previsão é aproximadamente entre 2027, aproximadamente, até 2033. Algumas avaliações dão até 2025, até 2033. Isso aí é muito variável e está em função, variando em função da frequência da Terra, da, digamos, do aceite da população, de uma massa crítica que aceite essa realidade sem gerar um pânico generalizado, como ainda ocorre muito por causa da manipulação que é feita pela mídia, por filmes televisivos que se encarregam de falar de extraterrestres como seres horrorosos, parecendo insetos ou monstros que vêm comer as nossas criancinhas, além de nós mesmos. Então, em função disso, esse pânico e essa não aceitação dessa realidade e de uma aparência diferente gera um quanto energético de reversão e não de aceitação. Eu espero que isso, ao longo dos últimos anos, ou melhor, ao longo dos próximos anos, seja alterado devido às evidências que, inevitavelmente, vão ser reveladas à população, pouco a pouco, da forma como eu costumo dizer, o gatinho está subindo no telhado, né? Então, essa forma lenta que começam a aparecer evidências é o que vai ser sedimentado na mente das pessoas como uma possível realidade. Então, aquela história de Marte não tem água, agora tem água. Não tem nenhum planeta igual à Terra, acharam um planeta parecido com a Terra. Não tem vida em outro lugar, já já vão achar micróbios, formas elementares básicas de vida. Então existe vida. Nossa, existe vida pequenininha, será que não tem vida maior? E por aí vai crescendo até o ponto em que a revelação seja feita. E essa revelação de existência será feita nos próximos, talvez, 5, 6 anos, um maior impacto, de forma que deixe já as pessoas preparadas, né? E uma maior incidência também de avistamentos e de contatos isolados. Tudo isso vai ser necessário para criar essa mudança na plasticidade neural da humanidade, de forma a aceitar essa nova bolha de realidade, porque é uma bolha que é inserida, é manifestada para que a gente possa vivenciá-la a nível de consciência. Quem serão esses primeiros a se apresentar?
Esses primeiros que irão se apresentar serão, obviamente, para não assustar, os mais parecidos conosco. Então, existe uma filinha, né? Uma ordem já, por aquilo que se chama de alguma coisa parecida com o que nós temos em mente como uma federação galáctica. Existem várias federações galácticas, vários grupos que são coligados, alguns entre si, outros não. Então, digamos que um grupo que está muito presente em cuidar de suas criancinhas aqui na Terra fez uma lista de uma sequência. Então, os primeiros que vão se apresentar são muito parecidos conosco e não vão nos assustar, e o motivo é esse mesmo, acostumar-nos com essa existência sem variar muito de aparência, que são os chamados de Yael ou Shalinaya, né? Esses têm aquela aparência próxima a que se chama de pleiadianos, na forma que em geral se representam, ou até são pintados. Na sequência, virá outro grupo também não muito diferente, mas já variando, e o terceiro grupo, aparentemente, serão os Essassani, que são uma mistura de greys com humanos. Então, eles são uma fase intermediária entre nós e os greys, uma aparência, digamos, de humanos com olhos maiores, estatura menor, mais magrinhos, cabeças um pouquinho maiores, rosto alongado e ovalado, e são bem bonitinhos, diga-se de passagem, e essa aparência são das nossas crianças híbridas, né? São as crianças que estão sendo produzidas com o DNA da Terra misturado com os Greys, que é de uma civilização mais avançada do que nós e de um quantum de vibração e frequência também mais alta que a nossa, com uma maior positividade, um maior nível de energia, menos densos do que nós, seres bastante interessantes e bastante amorosos também. É verdade que existe um protocolo de contato, Maria? Explica aí. Exato, Cris. Tem um protocolo de contato. E o protocolo seria necessário para que pudesse ser feita, digamos, esse processo de trabalhar uma população de um planeta que primariamente acreditava que estava sozinho, largado aqui na Terra, por um Criador que os criou à sua imagem e semelhança, e em todo esse universo só existiríamos nós, os seus filhos, né? Então, essa colocação, para ser alterada, ela não é tão fácil assim, por isso que tem que ser um processo. Eu não sou contra o processo, muito pelo contrário, eu entendo que é necessário o processo para que haja toda uma adaptação. Em função disso, esses seres que nos acompanham nesse processo positivo de reintegração à nossa consciência da existência da família galáctica, eles criaram um protocolo de procedimentos e de etapas, bastante lógico, diga-se de passagem. Esse protocolo foi divulgado pelo aquele ser que eu gosto bastante, chamado Bashar, canalizado pelo Daryl Anka, que é um médium que é da Califórnia, na cidade de Sedona, que é o paralelo 33 graus norte, ali na região da Califórnia, onde há um vórtice bastante interessante da Terra, e esse vórtice canaliza contatos com seres interdimensionais com uma certa facilidade. Então, existem vários chakras na Terra, vários pontos de entrada na Terra, inclusive aqui no Brasil, são muitos, mas não deixamos de dizer que aquele alinhamento do paralelo 33 graus norte, ele faz muito sentido de acordo com a toroide, a torus da Terra, onde as aberturas das dois pontas da torus, que é como se fosse um buraco de minhoca atravessando a Terra, aqui tem o Polo Norte e o Polo Sul, e você tem a torus com o paralelo 33 norte com as aberturas. Eu já passei isso em um outro vídeo para vocês, do programa Despertos, expliquei isso um pouquinho melhor. Então, Sedona torna-se um ponto bastante importante de contato, não é à toa que o Daryl é um dos mais importantes médiuns que já se tem notícia, ou se teve notícia da humanidade, canaliza aquilo que é uma projeção de um outro nível de consciência dele mesmo, chamado de Bashar,
e que é, na verdade, uma civilização há mais de 600 anos na nossa frente, produzida exatamente pelos material genético capturado na Terra, através daquele processo que se chama de abdução, pelos Greys, e material então humano misturado com Greys, que dá esses seres híbridos chamados de Essassani, ou Eshakani, como se chamam hoje, porque eles são mais seres de energia do que de matéria. E Shakani está mais ligado ao espírito do que à fisicalidade, né? Então, vamos ao protocolo para ficar mais um pouquinho claro. Então, segundo esse protocolo, coloca-se assim: depois que ocorre a descoberta de uma civilização e essa civilização passa por um processo de observação, como nós aqui na Terra, determina-se o potencial do momento ideal para o seu contato. Se o potencial para o contato é alto, escolhe-se uma vida ou conexão. Isso significa que alguns são escolhidos para essa conexão. Então, escolhe-se da civilização esses pontos de contato e se desenha um processo para fornecer elementos necessários para um futuro contato. Então, um dos elementos é gerar avistamentos e observar as reações das pessoas. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Esse gerar avistamentos é aquela história de que parece que, às vezes, esses seres nessas naves estão se mostrando, né? Então, naves existem muitas, civilizações existem muitas, mas digamos que existem alguns grupos que fazem essas aparições bem lá no alto, sem se aproximar da Terra, apenas para que gere um quanto necessário de pessoas dizendo que existem as aparições, que são filmadas hoje em dia devido à tecnologia que nós temos. Algumas imagens são indiscutíveis, né? E é muito comum hoje que apareçam em grupos. Aliás, esses seres vindos de densidades acima da nossa, ou seja, mais energia do que matéria, eles precisam definitivamente vir em grupo, porque a energia da Terra é muito densa para eles, a frequência deles é muito mais alta e eles não conseguem baixar as naves a nível de serem vistos suficientemente bem se não vierem em grupo. Então, muitas vezes, até se visualiza uma ou duas naves e o que nós temos é um grupo de naves que não estão visíveis, mas algumas estão, porque as que estão no estado do invisível, elas estão no estado de luz, mais luz do que matéria. Então, quando elas se tornam visíveis, elas estão no processo de cristalização. Note bem, estou falando daqueles que vêm tanto de densidades acima da nossa, ou seja, menos densos, mais energia do que matéria, como também daqueles que podem vir de uma outra dimensão acima da nossa. Aqueles que são como nós são os que vêm de realidades paralelas, de terras paralelas ou de outros planetas que pertencem a realidades paralelas que não a nossa e seres que são talvez denso como nós. Esses são os que comumente conseguem descer, conseguem fazer o que se chama de touchdown, baixar na Terra, e a frequência deles é próxima da nossa. Entre eles a gente encontra até os Greys, que embora em outra frequência, tanto as naves como a frequência deles é mais próxima de uma compatibilidade com a Terra, e eles conseguem até se aproximar da Terra e até descer, né? Então, isso tudo tem a ver com frequência e vibração. Esses seres de outras densidades acima da nossa, mais energia que matéria, eles não conseguem descer ainda, porque ao descer esse impacto de energia, 1% da energia deles é o suficiente para gerar uma explosão do gênero potente explosão atômica. Portanto, eles têm que esperar para que a Terra tenha frequência suficiente para aguentar essa energia do éter, essa energia do plasma, que eles, através do qual as naves deles, que são às vezes mais mercabas do que naves da forma como nós a conhecemos, né, de metal, possam
se aproximar da Terra. Então, existe toda uma grande discussão e muito mais detalhes, que eu só vou poder fazer isso naquele curso que eu vou falar em sinergia quântica. Eu vou explicar por que os formatos das naves estão naqueles formatos clássicos, geralmente até mais em forma de discos do que em outras formas. É o mais comum são os discos ou até triangulares. Eu vou explicar a questão das diversas dimensões e o que acontece com uma dimensão acima entra na dimensão de baixo com relação à estrutura física e aquilo que nós vemos aqui, que não é exatamente o que eles veem lá. Se isso acontece com as naves, imagina o que acontece com os corpos deles. Então, existe toda uma explicação para que vocês possam entender. Ela é do mundo da ciência mesmo, da física. Isso eu vou fazer completo no curso da Sinergia Quântica, dia 27 de novembro, aqui em São Paulo, que você pode assistir presencial ou online. Quem não conhece o anúncio desse curso, basta ir no meu canal do YouTube, que é O Sol Negro 11, Maria Pereda, O Sol Negro 11, ou entrar no Facebook / O Sol Negro Livro ou Maria Pereda e encontrar lá o anúncio de Sinergia Quântica, que é uma palestra que vai das 10 da manhã até as 17 horas. Então, é uma palestra muito extensa e, em função disso, eu vou poder esclarecer isso em detalhes para vocês, ok? Então, continuando com o protocolo, na hora que eles começam a gerar avistamentos e observar as reações e respostas, e calculam o tempo para as várias fases necessárias para aumentarem a possibilidade do contato, eles começam a criar fatos sincrônicos para preparar a conexão individual. Então, primeiro, alguns são escolhidos. Esses que são escolhidos são esses que têm a mesma frequência, ou seja, eles estão ressonantes com essa realidade. É algo além de apenas aceitar. É aceitar e ter ressonância, ok? E aí, nesse processo, através de grupos, ou até pessoas, ou até pequenos grupos individuais, o contato é feito. Essas pessoas se tornam, digamos, os que encabeçam a divulgação e a informação da existência de outras vidas em outros planetas, em outras realidades, para que os outros comecem a se acostumar com isso. Aqueles que negam vão aos poucos cedendo em função de tantas pessoas que não são loucas, né? Tanta gente que não tem nada a ver com loucura, muito pelo contrário, grandes pilotos de avião, grandes até cientistas hoje defendem que tiveram contato e que isso para eles é uma questão natural, porque eles passaram por experiências que até encaram de forma bastante positiva, que é o aspecto melhor, e sem nenhum medo e com um grande agradecimento do seu ser, né? Então, aqueles que já estão preparados para o contato começam a se trabalhar para isso e passam essa informação adiante, e é isso que eles começam, os seres, né, multidimensionais, nossos irmãos chamados de extraterrestres, eu prefiro chamá-los de seres multidimensionais, são aqueles que vão, então, medir essas informações para ver a hora certa do contato. Então, ao iniciar esse processo de conexão individual, começam a disseminar conexões ao longo do tempo. Então, essas conexões vão fazer com que grupos se intercalem com outros grupos, assistindo as mesmas coisas e validando a existência. Então, quando vários grupos, várias pessoas em várias localidades do planeta começam a ver as mesmas coisas, ocorre um processo de conexão e validação, né? Aí eles observam as respostas e as informações. Uma outra forma de fazer isso é criar maneiras das pessoas criarem na sua mente, gerarem na sua mente uma plasticidade cerebral propícia para que essa realidade se manifeste, até por objetos, né? Então, o Bashar, que é esse ser que é canalizado por Daryl Anka, um Essassani, através do grupo,
que cuida dessas palestras, desses eventos, desses webinários, que muitas vezes a transmissão é online do Bashar, ao vivo, por sinal, via Ustream, né, via streaming. Eles criaram até um objeto que eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui, que é o objeto que é um cristal Essassani, que foi criado aqui na Terra, claro. Então, eles comercializam esse cristal, mostrando que esse cristal, que tem o símbolo da família do Bashar aqui, significa um voto de que a pessoa está pronta para o contato. Então, eu mesma peguei esse cristal, a cor é verde, né? O símbolo é um triângulo com um círculo em volta, uma espiral em volta, então o simbolismo é perfeito. E este é um cristal de 6 pontos que representa o átomo de carbono, que tem 6 elétrons e 6 prótons. Então, esse átomo de carbono significa exatamente a humanidade, significa a vida orgânica. Então, esse cristal representa essa realidade cristalizada e aonde por ele estamos ligados, não só, mas por ele estamos ligados aos nossos queridos irmãos estelares, ok? Muito bem, depois que eles observam esses níveis de resposta, eles iniciam a comunicação de alto nível com alguns indivíduos. Então, quem tem condição de conectar e receber informação, não é só que eles estão falando de conexão pessoal, né? Onde eles se apresentam em projeção, a grande maioria, para aqueles que estão aqui na Terra, mas também uma conexão telepática, onde são mandadas informações. As informações que cada um recebe são informações de qualidade e nível que tem a ver com o receptor cerebral e frequencial de cada um. Não são todos que conseguem receber, aliás, poucos, que conseguem receber informações de quinta dimensão, que é uma informação de maior nível de necessidade de estrutura cerebral e frequencial do receptor, que pode ser chamado de contatado, ou às vezes até do que está em estado mediúnico. Então, digamos que o Daryl, que é esse que recebe as informações telepáticas do Bashar, que é um Essassani, ele não consegue ainda receber informações de quinta dimensão. Ele está sendo preparado para isso. É interessante até que fizeram uns estudos de tomografia cerebral, ressonância magnética no Daryl, e quando ele está nesse estado alterado, expandido de consciência, recebendo as informações telepáticas de Bashar, o cérebro dele fica todinho aceso, toda a atividade cerebral é superexcitada. É incrível o que acontece com ele numa tomografia e numa ressonância magnética quando ele está em estado normal, Daryl Anka, como normal falando, e quando ele relaxa e permite a conexão telepática através desse ser chamado Bashar. O cérebro dele se acende todinho. Então, e ele ainda não consegue receber informação de quinta dimensão. Então, por quê? Porque é um processo para a criação dessas conexões, nessa maior, como eu já falei, e repito a frase para que fique claro, maior plasticidade cerebral. Em breve, o Daryl conseguirá receber mais níveis de informação. É por isso que quando pessoas canalizam extraterrestres, elas canalizam e passam adiante informações que elas conseguem processar com esse cérebro de terceira dimensão do espaço e quarto de tempo, onde não há como entender uma informação de quinta dimensão. Então, muitas coisas que são passadas e médios passam para frente, ou até contatados passam para frente, não precisa ser só médios, eles passam dentro do seu centro de credos e dentro daquilo que eles conseguem entender, processar, identificar e traduzir para nós. Daí que é cheio de filtros e cheio de distorções, interpretações. E é o que eu chamo às vezes de informação não pura, porque a informação vem através desse filtro pessoal daquele que está vivenciando ou recebendo aquilo. A informação às vezes não é adequada.
E um dos motivos pelos quais eu gosto do Bashar, do Daryl que canaliza o Bashar, é que, embora ele não acesse ainda informações de quinta dimensão, ele recebe as de quarta dimensão com uma qualidade extraordinária, com uma grande pureza, sem deixar os filtros dele como pessoa, Daryl, em, digamos, corromper as informações que são passadas de quarta dimensão pelo Bashar. Haja visto a qualidade da informação, e eu que sou cientista, é o único médium que consegue sentar e debater com cientistas num nível extraordinário. É por isso que eu gosto dele, porque a ciência me convence de uma validade de um ser que tem informações acima da nossa, extremamente coerentes, de acordo com o nosso mundo da ciência de hoje. Sendo que o Daryl é um produtor de filmes, né? A formação dele é na área de humanas e não na área de exatas, e ele discute desde história, arqueologia, ciência, tudo que é da área de ciência, como se estivesse, digamos, habituado com isso a vida toda, e a resposta é extremamente imediata, sem pensar. Nota-se que a validação é enorme da informação que ele dá. Então, seres como esses estão fazendo contatos com alguns seres isolados, como é o caso do Daryl, entre outros, tantos outros, para que a informação seja passada, né, da existência de seres interdimensionais e que, na verdade, são outra versão de nós mesmos. São outras versões alternadas com os quais temos ligação de irmandade através do nosso eu superior, ou nosso eu superior do nosso eu superior. Em alguma relação nessa triangulação, nós estamos interligados até a nível de alma. Por isso que o Daryl fala que ele é o Bashar em uma realidade à frente do nosso tempo, porque ele não é o Bashar, não é uma reencarnação, e sim a mesma alma superior que se dividiu nessas duas experiências e que se interligam. Por isso que a mensagem é telepática para um processo que é relevante, para uma ação relevante, para uma decisão tomada a nível de alma, que se dividiu entre duas para experienciar e para fazerem um processo sinérgico juntos, que é o que eles fazem. Daryl, Anka e Bashar trabalham juntos, gerando uma sinergia quântica extraordinária, né? Vamos lá. Continuando com o protocolo, eles começam a gerar avistamentos adicionais. Então, esses avistamentos que vão estar aumentando, já estão aumentando na Terra hoje, a cada vez mais pessoas estão vendo isoladamente ou em grupos avistamentos, né? E eles, seres interdimensionais, observam a resposta desses grupos com relação a pânico ou não pânico. É muito engraçado até hoje, vou até fazer um parênteses aqui, uma pessoa que estava conversando comigo hoje, aqui em casa, por sinal, me disse o seguinte, que foram lá na região da Serra do Roncador, onde, por sinal, Lagoa Encantada, na região onde eu termino o segundo livro da trilogia, Sol Negro, que se chama A Cidade Secreta do Vril, ela acaba exatamente na região da Lagoa Encantada. Os últimos capítulos do livro são desenvolvidos lá. E sabe-se que lá é uma região de alto nível de avistamento. Então, essa pessoa que estava comigo, que é de uma agência de viagens, leva grupos para essa região. Diz que à noite, um dia, estavam fazendo vigília, que eles fazem das 9 até meia-noite, ao redor da Lagoa Encantada. E um grupo de 3 ou 4 pessoas desceu para a lagoa, naquele breu, naquela escuridão total, se desgarrou do grupo central, que era um grupo de 40 pessoas mais ou menos, para descer para a lagoa para tentar ver alguma coisa melhor. E definitivamente, segundo o relato desses 3 ou 4 que desceram, eles viram, de repente eles viram-se cercados por pequenos seres que eles descrevem como algo parecido com uns zetas, 1,60 m, 1,50 m de altura, cabeçudos, magrinhos, e que os cercaram e simplesmente ficaram olhando para eles. Bom,
Se eles queriam ver alguma coisa, eles estavam agora, nesse instante, vendo. Eles foram para lá porque eles queriam ver algum avistamento de OVNIs ou seres extraterrestres. Definitivamente, esses 3 ou 4 desceram a lagoa à noite e viram esses supostos pequenos zetas ou parecidos com zetas ao redor deles, que nada fizeram, a não ser olhar para eles. O que esses 3 ou 4 fizeram? Como eu digo, típico. Saíram correndo, histericamente. Então, com uma resposta dessa, ainda não será feito o contato, porque mesmo as pessoas que têm interesse em ver, quando vêm, saem correndo. O próprio Bashar disse isso através do Daryl Anka, que é pessoas que chegam no programa e falam: Bashar, eu estou pronto para ver, eu quero ver sua nave. Aí Bashar sempre diz, brincando assim, que poucas vezes ele chegou a marcar em um determinado local, dia e hora, para que aquela pessoa pudesse ver a nave deles lá de cima, né? Tá bem mais alto, que é uma nave triangular preta, igual dos VIL, os Essassani são aquelas naves pretas triangulares que foram vistas, por sinal, em procissão, naquele fenômeno de Phoenix Lights, as luzes de Phoenix, acho que foi em 1990 aí, e agora não sei, acho que foi em 1997 ou 1996, ou qualquer coisa assim. Quem quiser olhar, escreve Phoenix Lights, vocês vão ver a procissão de naves, Yael e Shalinaya e os Essassani, que foi feita ao longo do estado do Arizona, televisado pelas maiores redes televisivas do Arizona. Tamanhamente, eles estiveram lá por volta de 2 horas no céu, que foi uma procissão de centenas de naves. Isso foi tão chocante que foi uma prova irrefutável. Canais de televisão filmaram aquilo, NBC, CBS, BBC e por aí vai. E o pessoal fala que não existe UFOs. Puxa vida, o que era aquilo então? Era a procissão das naves americanas? Não, era uma procissão de naves extraterrestres, né? Mas não adianta. Muitas pessoas entraram em pânico e entram até hoje, como é o caso hilário desses 3 ou 4 que foram lá para a Lagoa Encantada, na Serra do Roncador, e quando tem um encontro com esses seres totalmente pacíficos, eles saem correndo com os cabelos em pé, gritando. Enquanto isso acontecer, eu posso dizer que nós não estamos prontos para o contato e o contato não vai acontecer. Tem que mudar esse comportamento e é o que vai acontecer aos poucos, é isso que eles estão medindo. Uma outra coisa que eles estão fazendo é gerar símbolos de contato. Uma boa parte dos crop circles, como é que se chama crop circles em português? Eu não lembro como é que é crop circles em português, que são esses círculos que são feitos nas plantações de trigo, né? Geralmente é muito comum na Inglaterra, Reino Unido como um todo. Boa parte deles são falsos, porque os falsificadores, né, para gerar confusão e inversão de informação, existem muitos. Mas aqueles que são os mais bem estruturados, são imagens mais complexas e tem até um campo magnético ali que você pode medir. Então, até a deformação da espiga de trigo, como ela dobra, né? Ela sofre uma elongação e aí uma deformação, coisa que não aconteceria se fosse só uma pressão mecânica. Existem vários fatos para você levar em consideração, entender quando um crop circle ele é original ou não, basta ver primariamente essa forma da elongação da espiga, e isso já mostra muito que existe um efeito que provavelmente foi realizado ali por micro-ondas, ou por calor, ou por um campo eletromagnético, porque na grande maioria existe a leitura de uma questão de um campo eletromagnético. Mas o que eu quero dizer aqui é que as figuras geram imagens. Então, digamos que 30% desses crop circles, 20% são originais, 70% são falsos, mas esses que são originais, eles têm símbolos, e esse simbolismo é exatamente para ativar o nosso subconsciente
e gerar uma resposta positiva a essa possibilidade de existência de vidas em outros locais. Ao fazer isso também, eles iniciam contatos que chamam de mudanças de fases, ou seja, contatos com maior nível de informação, com maior nível de validação. Então, naves mais nítidas para se verem, mensagens mais claras, por aí vai. Aí eles observam a taxa de retorno dos contatos e mudança de fase. Depois disso, reavaliam e divulgam um potencial calendário para o contato, que é o que está sendo feito agora, né? Digamos que até 2033, data máxima mais prolongada possível para o contato, que é possível que isso aconteça antes, lá para 2022, 2025, vai depender da nossa bolha de realidade, porque existem várias bolhas de realidades individuais inseridas numa bolha coletiva atual. E essas bolhas individuais podem influenciar a bolha coletiva para acelerar esse contato aberto, tá? Então, eles estão também observando a resposta que as pessoas vão dar de credo, medo, validação para essa data suposta desde 2025 até 2033. E observam qualquer alteração no status da civilização. O que isso pode estar influenciando na civilização? Isso tudo é feito com muito cuidado. Auxiliam no equilíbrio das energias planetárias. Então, eles auxiliam para que o medo não se manifeste e vão equilibrando a energia. E geram até principais ferramentas de contato. Iniciam a filtragem de estados não compatíveis. Eles se tornam mentores principais de programa de contato, até buscando pessoas que também se tornem mentores de contato, ou seja, exatamente o que a Cris de Pascoal costuma fazer, entre tantos outros que estão falando sobre a existência desses seres, em especial aqueles que tiram o medo, que são os que eu acho que estão mais dentro de uma realidade que é interessante para nós, né? Senão, torna-se matéria manipulada para o uso não positivo. Aí nós temos aqui a introdução do conselho encarregado do contato para a civilização. Então, um grupo de pessoas, um grupo de líderes até, serão encarregados de liderar esse processo de contato. Então, eles vão iniciar esse contato físico isolado, vão expandir contatos ao longo do tempo, iniciar aparições finais antes de abrir contato, novamente observar as respostas aos avistamentos finais, iniciar o contato aberto em maior proporção, determinar final para a continuação do contato aberto, que aí eles estão se preparando para um contato de maior grau. Esse contato aberto é em pequenos grupos ainda. Aí eles vão iniciar a troca de informações e iniciar procedimentos especiais para iniciar o contato em massa, que é aquela coisa de descer ali no meio de um local aberto, tipo descer ali na frente do Lago Michigan, nos Estados Unidos, uma nave de grande porte, e descer dela esses seres, como no caso os Iaia ou Shalinaya, né? E interagir com a população. Outra coisa é eles trazerem os seres híbridos, eles vão começar a fazer esse contato, a preparação para a troca de informação, e parte dessas crianças híbridas que foram feitas de nosso DNA, não só outros DNAs também, e com o DNA dos Greys, parte dessas crianças serão trazidas para a Terra para que comece uma interação. Haverá um processo de isolamento dessas crianças, mais ou menos igual aquele filme 4400, né? Ou até, acho que o Taken tem a ver com isso, mas eu me lembro mais do 4400, onde, 4400, onde cria-se uma cidade onde os contatados tinham que ficar ali protegidos, porque até que a coisa comece uma interação, digamos, serena entre os que são os da Terra com esses que vêm híbridos de fora, né? Então, preparar
aí um processo posterior, quando a coisa vai evoluindo, até a tecnologia da Terra vai evoluindo, eles vão preparar a civilização da Terra para a adesão ao que eles chamam de aliança interestelar. Nós estamos indo para um caminho parecido com o do Star Trek, né? Legal? Vão treinar, né, esses, né, digamos, pessoal da aliança interestelar, então seria uma frota da Terra, para começar um processo de conhecimento de outras civilizações e de iniciar um processo de contato, começando pela, digamos, observação. Então, segundo Bashar, nós seremos os UFOs, os OVNIs de uma civilização que está, de humanoides, que está numa época parecida ao que nós passamos da renascença, digamos, da Terra, mais ou menos ali, nos anos de 1600, 1700, mais ou menos por essa aparência de tecnologia de informação. Esses humanoides pertencem a um planeta que está na órbita da Barnard Star, estrela Barnard. Interessante essa informação, ou seja, nós vamos realmente para o caminho de Star Trek. Muito lindo isso. E parece elementar que isso vai acontecer, porque afinal de contas, com a evolução da Terra e com o nosso conhecimento da existência de outros seres, e isso tudo aceite, nós vamos ter também o desenvolvimento de naves e também vamos acabar contatando a outros. Elementar. Então, tudo isso vai levar à continuação da relação de civilização-membro e da interação e a nossa união com outras realidades. Eu achei isso realmente belíssimo. O Bashar explicando isso fica bem melhor do que eu, né? Mas vale a minha maneira de explicar para vocês, só para vocês terem uma ideia do que está sendo preparado e tudo muito calmo, muito sereno, muito bem organizado. Se não fosse para ser assim, pessoal, já teria sido feito de outra maneira há muito tempo. Se fosse para ser igual aquilo que aparece nos filmes, né? De destruição, aliens que vêm comer a gente, isso já teria acontecido há muito tempo. Então, o que vem agora são os nossos semelhantes, dos quais nós temos o seu DNA e, da mesma forma, também receberemos aqueles que têm o nosso DNA, né? Maria, referente às abduções, embora haja uma crença negativa devido ao estado de medo e reações emocionais, né, extremas de boa parte dos humanos na Terra e envolvidas com contato, existe um efeito extremamente positivo. Explica isso aí para o nosso internauta. Exato, Cris, é o que eu estava falando, né? Esse efeito positivo é a geração de seres de maior nível de vibração, maior nível de inteligência, até maior nível emocional que o nosso. São capazes de lidar com a energia do amor em maior grau ainda, sem apegos ao ego. Então, são seres mais vibrantes, amorosos, inteligentes, que virão a ser integrados a nós, que têm parte do nosso DNA e são civilizações mais avançadas. É interessantíssimo, vão nos ajudar a evoluir de uma forma inquestionável. Até me lembrei agora da história de que se dizia que Pitágoras foi tutorado por uma criança, né? Esse jovenzinho era chamado de criança das estrelas. É interessante essa história do Pitágoras, porque na verdade é o que vai acontecer conosco. Nós vamos acabar sendo tutorados por crianças das estrelas, e alguns diziam que essa criança era filha de Pitágoras, né? Mas nós vamos ser tutorados pelos nossos filhos, porque essas crianças vão trazer informação para nós e eles são, geneticamente falando, nossos filhos. Lindíssimo isso. Então, a questão da abdução é assim, eu não vou falar num contexto geral 100%, eu vou falar de abduções que são feitas pelos Greys e são feitas para gerar civilizações melhores do que a nossa, maior nível energético, menos densidade, para que a nossa alma possa experienciar todas essas possibilidades. Então, esse tipo de abdução é extremamente positiva. Por que as pessoas veem como negativo? Primeiro, porque elas não lembram
que em alguma realidade paralela ou a nível de alma superior foi feito um acordo. Quando se encadernam aqui, como eu digo, elas não lembram de nada. Aí, de repente, chega um cabeçudo, zoiudo, e leva ela para uma nave. A pessoa, sem conhecimento nenhum, começa a gritar. Veja bem, eles não congelam a pessoa, eles não fazem nada desse gênero de maldades. O que acontece é que a pessoa é que entra em pânico. E esse estado de congelamento, onde a pessoa petrifica, né? Ela fala, se sente paralisada, é natural. Ele ocorre por dois motivos. Um, o medo que a pessoa tem, o horror que ela entra, porque ela desconhece aquilo que ela está vendo. E nesse horror que ela entra em contato com uma frequência diferente da dela, que é a frequência deles. Estando nesse estado de pânico, em contato com a frequência deles, a pessoa naturalmente trava, é como ficasse paralisada. Então, não são eles que geram isso. Então, existem muitos relatos de pessoas que entraram em contato com os Greys, foram levadas e não entraram em pânico, já preparadas emocionalmente, já sabendo que não é para entrar em pânico, que interagiram normalmente, tiveram um pequeno problema para adaptação àquela frequência, né? Elas tiveram que se adaptar, mas conseguiram interagir e tiveram até passeios pelas suas naves, onde conseguiram até, digamos assim, bater um papo. Eles não têm um campo emocional como o nosso, eles são frios, mas não quer dizer que são maus. Tem outros mais negativos do que eles. O que eles são é frios. Eles têm uma agenda, como eles falam. Essa agenda, esse projeto que eles têm é de criar civilizações, outras civilizações, porque afinal, o que se diz é que eles eram humanos que destruíram o seu planeta naquela realidade onde eles viviam. E, portanto, um deles é o que se diz, é chamado de Apex, né? É um termo, uma terminologia, e que Apex posteriormente acabou sendo a Terra. Bom, essas discussões não vou entrar aqui. O que eu vou entrar é que a questão dos Greys é uma questão de tirar também esse pânico. Eles têm um trabalho, me lembram bem as abelhas que vão fazendo polinização. Eles retiram o pólen e transportam para outras flores, fazendo com que ocorra uma mudança. Então, novas gerações são feitas graças a eles. Então, novas experiências da alma superior, eles preparam corpos, como o caso do Avatar, onde o mesmo ser pode experienciar outras realidades. Extremamente interessante, eles têm um objetivo, o objetivo é esse, e ninguém em absoluto que é levado em uma abdução não deu o seu consentimento, ou a nível de alma, ou a nível de realidade paralela. Então, isso também gera uma longa discussão e esclarecimento, que eles viajam entre realidades paralelas, avaliando o material genético das várias versões de uma mesma personificação, para entender como trabalhar a nível de quântico com o mesmo DNA. Essa é uma longa explicação que já não cabe mais aqui, que eu já estourei o tempo para variar um pouco, né? Então vai lá, Cris. Então, Maria, conheceremos essas crianças híbridas. Elas serão apresentadas aos seus pais aqui na Terra? Exato, Cris. Então, nós vamos ter as crianças híbridas sendo retornadas para a Terra, não na totalidade, mas em boa parte. E eu vou ter muito prazer em conhecer crianças que não só tenham o meu DNA, mas como tenham o DNA de muitos outros que eu tenho certeza que eu participo dessas, digamos, doações de material genético. E eu fico muito contente com isso, em poder participar e em poder ver uma criança dessas. Vai ser uma grande emoção. Uau! Dar um abraço num serzinho desses, com tamanho de desenvolvimento e aprender com elas. Maravilhoso. Então, eu encerro a minha parte por aqui, volto a palavra para a Cris, deixo um abração para vocês e espero que esse resumão aqui, é difícil falar essas coisas com propriedade de uma forma tão resumida,
Mas eu pretendo fazer isso um pouquinho melhor, adicionar também um pouco sobre esse assunto, mas até com uma visão mais científica, no encontro da sinergia quântica do dia 27 de novembro aqui em São Paulo ou online. Um abração para vocês e até mais. Bem, pessoal, uma honra estar com vocês e com Maria C. Pereira, que traz tanto esclarecimento. E a gente vai ficando por aqui. Até o próximo Despertos.